Olá, e hoje a gente vai conhecer a história linda do espírito Francisco Almeida Caruso, trazida pela médium Sônia Lopes do canal Revelações Espirituais, uma psicografia intitulada O Sol Nasce para Todos. Vai trazer pra gente, como sempre, muitas lições e muitos direcionamentos pra gente aqui na Terra. Vamos conhecer essa história linda. Era dezembro, em uma cidade de Minas Gerais. Minha família era humilde. Papai trabalhava como pedreiro e éramos 6 filhos. Mamãe, quando tinha condições, fazia pães para vender ou lavava roupas para ajudar nas despesas da casa. Nem sempre papai conseguia trabalho e o salário não era muito. Meu irmão caçula era doentinho. Quando eu saía pelas ruas para vender os pães, via a cidade enfeitada com muito brilho para o Natal e pensava: será que o Natal é apenas troca de presentes? Em minha casa, não recebíamos presentes de Natal. Nem sequer tínhamos uma ceia. Eu queria entender o motivo de uma festa tão bonita, com tantas luzes brilhando. Soube que um bom homem iria distribuir presentes para as crianças e pensei nos meus irmãos. Queria muito vê-los felizes. Nossa situação financeira era tão diferente da de outras pessoas, até mesmo das que poderiam receber os presentes. Meu pai chegava tão cansado do trabalho, com o semblante pálido. Eu corria para pegar o chinelo dele e ele sorria, agradecendo. Aproveitei para falar: pai, soube que na pracinha da cidade vai ter distribuição de presentes de Natal. Posso ir buscar? Não para mim, mas para os meus irmãos. Papai sorriu e disse: meu filho, você sabe qual é o significado do Natal? É o dia de ganhar presentes. O Natal celebra o nascimento de Jesus, enviado por Deus para nos dar um caminho quando estamos perdidos. Desde que a Terra existe, Deus tem enviado irmãos de luz para ensinar o Evangelho de Cristo, e por toda a eternidade o nome de Jesus será lembrado. Muitos o seguirão. Perguntei ao papai: como é seguir Jesus? E onde ele mora? Você pode buscar os presentes. Seja grato à pessoa que vai doá-los e ore abençoando-a. Esses brinquedos trarão alegria aos seus irmãos e uma memória afetiva. Saiba que essas lembranças boas ficam gravadas no espírito. Todos nós já recebemos o melhor presente, que é Jesus. Muitos gostam de tê-lo como presente, mas outros o rejeitam. Quando chegou o dia de buscar os brinquedos, levei meus irmãos de 2, 4, 6, 8 e 10 anos, e eu, com 14 anos, cuidava deles. Ficamos em uma fila enorme. Uma senhora simpática passava entregando os brinquedos na fila. Para mim, ela deu um livro. Voltamos para casa felizes. Abri o livro, que era de culinária, e pensei: o que vou fazer com ele? Falei com meu pai: olha o que ganhei, pai, um livro de receitas. Não foi por acaso que recebeu este presente. Leia, meu filho, e coloque em prática o que aprendeu. Todos os dias eu li as receitas e já as tinha decorado. Pensei: qual será a proposta de Jesus ao me dar presente? Eu e meus irmãos estudávamos em uma escola longe de casa. Íamos a pé. No caminho, fiquei pensando: o que vou fazer com essas receitas que eu já decorei? Então, vi uma placa em frente a uma loja que dizia:
Precisa-se de ajudante de cozinha. Na volta da escola, perguntei sobre a vaga e me informaram que era para outro restaurante, no centro da cidade, longe de casa. Me deram um endereço. Chegando em casa, falei com meu pai e ele sorriu dizendo: "Você está pronto, meu filho. Vá e se dedique." Eu era apenas um menino, mas senti que aquele era o momento. Era como se uma luz me guiasse até lá. Coloquei minha melhor roupa, não tinha sapato, fui de chinelo. Entrei no restaurante e um senhor veio falar comigo. Ele sorriu e me recebeu como se já me conhecesse. Eu ia dizer que não tinha experiência, mas lembrei das palavras do meu pai. Você está pronto, se preparou para isso. O nome do dono do restaurante era Alberto, que falou: "Vá até a cozinha e comece a trabalhar. Dona Inês, a cozinheira, está enferma." Pensei: Jesus, você é a luz. O que eu faço agora? Abri a porta da cozinha. Olhando para aquele fogão enorme e as panelas maiores que eu vi duas moças cuidando das saladas e outra lavando as louças. O que eu faço? Não tinha prática. Peguei o cardápio e novamente lembrei das palavras do meu pai. Vença o medo ou ele dominará você. Os olhos de Jesus cuidam de todos nós o tempo todo. Confia. Eu tinha lido e relido o livro de culinária por um ano. Coloquei em prática o que aprendi e tudo deu certo. O restaurante estava cheio e os clientes adoraram o tempero, diferente do da cozinheira que estava doente. Cheguei em casa tão feliz, ainda mais porque pude trazer o que sobrou da comida para alimentar os meus irmãos. Todos os dias eu ia trabalhar sem preguiça. 3 meses depois, a cozinheira voltou ao trabalho. Com o sucesso do meu trabalho, ela ficou com ciúmes. Disse que eu era um moleque e que ela tinha muito mais experiência do que eu. Estava zangada e emanava uma energia péssima. Ela quis cozinhar e fez isso cheia de raiva, mas a comida ficou horrível. Sobrou e os clientes reclamaram. O patrão ficou furioso e perguntou: "Francisco, você não cozinhou?" Dona Inês falou: "Eu sou cozinheira há anos. Ele é só um ajudante." O patrão bravo perguntou: "Quem vai arcar com o prejuízo? Sobrou muita comida." Eu morava em uma comunidade carente, onde muitos passavam necessidades. Então falei ao patrão: "Se o senhor doar essa comida para quem tem fome, eu trabalho para pagar o prejuízo que teve." Ele pensou e respondeu: "Doe os alimentos. Nada acontece por acaso. E não precisa trabalhar de graça. Sou justo." Como eu ia levar toda aquela comida? Fui de casa em casa dizendo que o restaurante onde eu trabalhava iria doar alimentos. Aquilo era um banquete para quem tinha fome. Os clientes que sempre comiam bem não gostaram da comida, mas a vizinhança veio buscá-la com alegria. Percebi a tristeza da Dona Inês, a cozinheira. Eu disse a ela: "Respeito muito a senhora. Não quero tirar o seu lugar, nem estou competindo. Quero ajudá-la. Sei que não está bem de saúde. Juntos podemos fazer uma comida boa. Assim, a senhora não perde o emprego e nem eu. Meu pai sempre me disse que o sol nasce para todos.
e que, se aproveitarmos as oportunidades que a vida nos dá, podemos ser felizes. Ninguém é igual e podemos aprender uns com os outros. Depois de um dia exaustivo na cozinha, fui para casa. Todos os dias eu levava comida para os meus irmãos. Às vezes, vinham pensamentos em minha mente. Como um menino teria tanta sabedoria? Eu não me revoltava diante das dificuldades, pois nunca esquecia que Jesus é a luz que me guia. Eu confiava demais e foi assim que fui vencendo as dificuldades e os medos. Eu estava feliz. Minha família não ficava mais sem alimentos. Eu pensava, existem tantas famílias como a minha. Como eu posso ajudá-las? Entendi que o sol nasce para todos, mas precisamos ajudar uns aos outros. Cansado, depois do banho, dormi. Me vi chegando em um lugar que era a minha casa, mas não na terra. Muitos vinham me abraçar. Ouvi alguém dizer: você está indo muito bem nesta encarnação. Lembre-se do que Jesus ensinou. Tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci as dores e a morte. Perguntei: o que Jesus quer dizer com isso? Se você confia, seja qual for a sua dor, você vencerá. Vencer a morte está relacionado ao corpo físico. A vida espiritual é eterna. Todas as noites eu voltava, através do sono, para minha casa espiritual. Era ali que eu recebia as orientações. Acordava renovado, com ânimo para continuar. Entendi que Jesus precisa de nós para ajudar os outros. E se não tivermos nada material para oferecer, oremos pelos doentes e necessitados. Trabalhando no restaurante, percebi que não estava ali por acaso. Em minhas orações, perguntava a Jesus: qual é o propósito de eu estar nessa vida? Ninguém reencarna sem uma programação. Senti no coração que precisava fazer mais, mas eu não sabia o que. De tanto orar, veio a resposta. Algo sobrenatural aconteceu. Eu sempre voltava para a mesma cidade espiritual enquanto dormia. Será que isso acontece com todos os que estão encarnados? Ouvi alguém dizer: quando oramos antes de dormir, nos colocamos de coração diante da ternura de Jesus. Nossa energia muda para melhor e as respostas vêm. Não existe vitória sem perseverança. Para Jesus deixar os seus ensinamentos na terra, ele perseverou por anos até o seu desencarne. Hoje, o Espírito de Jesus persevera em nos ajudar. Todos os que estão encarnados na Terra fazem parte da grandiosa equipe de Jesus. Ele conta conosco para ajudarmos uns aos outros. Não existe evolução sem caridade e sem compaixão por um irmão necessitado. Seja qual for a forma de ajudar, Jesus se alegra e abençoa. Quando acordei, lembrei dessas palavras. É simples ajudar alguém. Então, durante todos os anos em que trabalhei naquele restaurante, entendi que a missão do patrão era me dar um emprego e a minha missão era alimentar as pessoas com a comida doada pelo restaurante. A missão dos doadores de brinquedos era alegrar as crianças carentes. Reencarnamos com o mesmo propósito: sermos melhores. Mesmo aqueles que ainda não conseguem evoluir, Jesus persevera em ensinar até que aprendam. Para o sol nascer para todos, um deve ajudar o outro.
O irmão que você ajudar nesta vida poderá te ajudar em uma próxima. Persevere no caminho da luz de Cristo e seja luz na vida do outro. A maior riqueza é ter um coração limpo e andar ao lado de Jesus. O nascimento de Jesus significa o despertar da bondade em cada um de nós. Perdoe mais, ame mais e permita-se estar bem com os seus familiares. Depois de cada jornada na Terra, voltamos para o lar espiritual. Não existe alegria maior do que essa, voltar para casa. Obrigado pela permissão que recebi de contar a minha história. Lindo depoimento, linda psicografia do espírito de Francisco Almeida Caruso. Ele fala sobre ele estar pronto para o serviço. A gente aprende aquela frase, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então tudo aquilo que a gente aprende não vai ser perdido. Ele fala sobre a caridade. A caridade é o caminho da felicidade. Fora da caridade não há salvação. A caridade, seja ela qual for, material ou moral, é o caminho da felicidade. Ele fala sobre a confiança em Jesus, mesmo nos momentos de aflição que a gente tem, que a gente passa pela nossa vida, a gente sempre vai ter. Mas Jesus sempre vai estar nos amparando, desde que a gente permita essa ajuda através dos outros e de outros sinais. E ele fala como Jesus, Deus, também espera que a gente se ajude mutuamente. Não nos esqueçamos que nós somos um instrumento do outro aqui na Terra para evoluir. Ele fala da oração antes de dormir, como é importante antes da gente dormir, antes da gente apagar o nosso corpo, né? A gente sabe que durante o sono é o nosso corpo que fica dormindo, mas o nosso espírito vai em busca daquilo que nos é prazeroso. Então que a gente tenha essa oração, essa prece, pedindo para que nosso espírito vá em busca de coisas boas durante o sono, para que a gente possa aprender para poder evoluir. E a parte do Natal, que ele fala sobre o significado do Natal, que não é o ganhar ou dar presente, mas sim o despertar da bondade, o despertar para o lado espiritual, que é o lado real da nossa vida. E como ele fala nesse finalzinho, eu vou até repetir: não há alegria maior do que essa, voltar para casa, que é voltar para a nossa casa espiritual, onde é o nosso verdadeiro lar. Que a gente possa entender isso cada vez mais. Curtam e compartilhem esse relato lindo, para que as pessoas possam sentir a calma no coração. E até a próxima psicografia.